Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre como analisar e interpretar o retorno total, né? O retorno de uma ação, né? E eu vou até trazer um exemplo de dois ativos aqui bem conhecidos aí do mercado, né? Para a gente fazer esse bate-papo que é um bate-papo mais ligado à parte psicológica do investimento, né? Como você identificar ali o seu estilo de investimento, né? A maneira como você investe, né? Eu até falo aqui com o pessoal que eu brinco do meu jeito viver dividendos de investir, né? Você vai ter o seu jeito, você vai ter a sua maneira de investir, né? A sua característica, o seu perfil, né? Isso é importante você saber como que você se identifica na hora de investir, tá? Antes da gente falar sobre esse tema aqui, né? Só fazer um adendo aqui para quem está chegando aqui a primeira vez. Esse aí é o meu blog, viverdividendos.org. Pausa o vídeo aqui rapidinho. Vai lá no seu navegador, digita viverdividendos.org. Acesse e coloca o nosso blog aí no seu favoritos para que você possa ter acesso depois, né, a inúmeras informações sobre investimento. A gente fala sobre muitos aspectos aqui de investimento na Bolsa de Valores, principalmente lá na Bolsa de Valores americana. Tá? E aí é interessante você estar inscrito aí no nosso canal, né, também, para você poder ficar por dentro aí dessa nossa... Tem até um curso aqui, você pode ver que tem um roteiro aqui que a gente vai mostrando para você como que ali, ó, na rosinha ali, seguindo ali, para você chegar ali a começar a investir na Bolsa de Valores. Aqui a gente tem um mini curso aqui, gratuito, não vou te cobrar nada por isso não, explicando sobre isso tudo, beleza? Então, recomendo você entrar lá. Vamos voltar aqui agora para o nosso tema, né? Na verdade, entrar no nosso tema, né? Que é esse daqui, ó. Nós vamos falar sobre o retorno total de uma ação versus os dividendos, ok? Eu peguei duas ações ali, bem conhecidas no mercado, para a gente não ter desculpa, que mostram um pouco esse contraste aí, né? A primeira delas é a Microsoft, né? A Microsoft acho que dispensa apresentação, acho que todo mundo conhece a Microsoft, a dona do Windows, né? E diversos outros produtos que ela tem no mercado aí, extremamente interessante esses produtos, né? A outra é a Chevron, que também é uma outra gigante, né? Que deveria ser desnecessária a apresentação da Chevron, mas enfim, para quem não conhece a Chevron, ela é uma das maiores petrolíferas, né, do mundo, né? Acho que talvez a BP, né, bata eles, né? Acho que talvez a Aramco lá da Saudita, né, é a maior empresa do mundo. Provavelmente eles devem bater a Chevron. Mas enfim, ela está ali entre as top 5 ali, com certeza, entre as maiores empresas aí de petróleo do mundo, né? Ela tem outras atividades além de petróleo, né? Faz outras extrações ali de commodities, né? Eu comparei as duas ali, né? E comparei o retorno total. A gente vai falar um pouquinho sobre o retorno total já na sequência, mas é só para vocês entenderem. O retorno total é o máximo que você pode tirar da ação, né? Tipo assim, é a soma ali do seu retorno, né? Se a gente for olhar o retorno total da Microsoft ao longo dos últimos 10 anos, por que eu peguei 10 anos? 10 anos é o mínimo, né? Não vou colocar nem o médio, não. É o mínimo que você precisa para estar posicionado numa empresa. Se você quer aposentar com essa empresa, né? Se você quer levar essa empresa para a sua aposentadoria, que é o perfil aqui, né? A gente estava falando de perfil lá no começo, né? É o perfil do pessoal que me acompanha aqui, né? É a galera que quer construir uma carteira de aposentadoria, uma carteira que, como o nome do blog diz, viver de dividendos. A gente quer viver dos dividendos dessas ações, né? Que o dividendo que essas ações distribuam pague as nossas despesas ali, para a gente não ter que ficar batalhando todo mês para pagar as contas, né? Então as empresas vão trabalhar para a gente. E aí a gente precisa de pelo menos uma raia aí de 10 anos. Eu coloco uma raia até muito maior, 20 anos ali talvez com a empresa, se a empresa estiver retornando legal para mim, beleza? Microsoft, nesse tempo de 10 anos, né, retornou aí 994%, meu amigo. É muito retorno, é um retorno muito alto. E a Chevron, nesse mesmo período, né, ela retornou 149%. Bom, eu fiz aqui embaixo um apanhado aqui para a gente ter uma noção, né, do retorno de uma e da outra, né, só para vocês acompanharem como que foi ao longo desses 10 anos a evolução das duas ações, né. Enquanto que a Microsoft lá atrás tinha no comecinho do nosso levantamento um fluxo de caixa livre por ação de 3,29, né, e agora, 10 anos depois, ela passou para 7,98, isso representa aí um aumento
muito interessante de 142% nesses 10 anos, né? A Chevron, né? Que é a nossa outra ação, porque também, só fazer um adendo aqui, né? Por que eu peguei o fluxo de caixa e não o lucro por ação, né? O lucro, às vezes, tem algumas nuances ali entre um estilo de ativo, né? Entre um setor e outro, né? Por exemplo, você não vai analisar um REIT, você não pode pegar o lucro por ação de um REIT. Então, para não ter problema, eu peguei o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre, meu amigo, é comum em ambos qualquer segmento ali de ação. Por quê? É o que sobrou, cara, no final do trimestre de dinheiro no caixa, entendeu? Não tem mágica, não tem depreciação, não tem nada desses negócios. Então, o fluxo de caixa livre seria o mais real nessa questão, né? Se a gente for olhar esse fluxo de caixa livre por ação da Chevron, ele saiu de 4 dólares e 4 centavos e foi para 19,49 agora. Isso demarca aí 382% de retorno. É um retorno muito acima do que a Microsoft entregou. E a gente comparando isso aí com esse retorno total, é um disparate muito grande, né? Se você for ver o que os acionistas da Microsoft estão ganhando com o valuation da empresa, é muito maior do que o da Chevron, só que a Chevron entregou muito mais resultado, entendeu? É como se você tivesse um aluno que tirou 10 e ele ficasse em segundo ali na nota, e o aluno que tirou em segundo recebesse os prêmios, né? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo com o mercado. Então, nem sempre o mercado vai ser eficiente nesse ponto, né? Bom, a nível de valuation, né, de avaliação, né, e a avaliação dessas empresas 10 anos atrás e hoje, como que está nessa comparação? E aí eu peguei de novo o preço a ação dividido pelo fluxo de caixa livre, né, que foi o indicador de cima, agora é o preço dividido pelo fluxo de caixa livre. O que seria isso? Que é uma maneira de porque você tem como pegar o PL, por exemplo. A galera usa muito PL, né? Você está começando a investir, você deve ter ouvido falar de PL, né? O pessoal gosta muito de usar o PL para fazer um valuation da ação. Eu não gosto, eu não sou muito fã. Se você estiver analisando para saber se a empresa hoje ela está cara ou está barata, eu não gosto de usar o PL. Eu gosto de usar o outro indicador que está até aqui no blog falando, entendeu? Mas eu acho que o PL e o preço pelo fluxo de caixa livre, eles são bons para você dá uma olhada para trás assim e ver, será que a empresa lá atrás estava cara ou estava barata? Eles são muito bons para isso, entendeu? Então, assim, se a gente for pegar o preço pelo fluxo de caixa livre da Microsoft há 10 anos atrás, era um PFCL, né, vamos dizer assim, de 7 vezes, entendeu? Então, essa era o valuation dela. Hoje, isso daí mudou para 20. Então, deu um salto assim muito grande. Isso aqui foi efeito desse morrinho que a gente está vendo aqui, que é essa subida na cotação da Microsoft. Se a gente for pegar a mesma Chevron, lembre-se que ela teve um retorno fundamental muito maior, né? Ela estava com 5 lá atrás e agora, meu amigo, ela foi para apenas 7. É uma diferença muito grande ali da Chevron para a Microsoft, né? Mas vamos entender porquê disso, né? E por que isso é bastante arriscado para o cara que está posicionado nas duas, né? Mas antes da gente entrar nessa parte do retorno total, deixa eu só mostrar um outro ponto interessante aqui, que é isso aqui, ó. O cara que investiu na Microsoft, ele ganhou 20 dólares e 55 de dividendos ao longo desses 10 anos. E pasmem, o cara que investiu na Chevron ganhou muito mais do que isso. Ele ganhou 54 dólares e 6 centavos de dividendo, né? Mas aí você deve estar falando assim, Viver, mas, cara, eu aposto que o cara da Microsoft está ganhando muito mais no resultado final. Sim, está ganhando muito mais, mas o risco do cara da Microsoft é muito maior do que o da Chevron ao longo desses 10 anos. Eu vou explicar na sequência. Quando a gente está analisando uma empresa, a gente tem que olhar o retorno total. O retorno total ele tem 3 pilares, né? O primeiro deles é os dividendos, que aí isso aí influencia no retorno total da empresa. O segundo é o crescimento do lucro por ação, ou digamos do crescimento do fluxo de caixa livre também, porque não quer dizer que todo crescimento de lucro, né, vai se transformar em dividendos. Muitas vezes esses lucros eles são reinvestidos na própria empresa e faz com que a empresa gere mais lucros. Então isso daí é um dos fatores que faz com que a empresa tenha um crescimento maior e isso daí vai dar um retorno maior para a gente que é acionista, né?
E o terceiro ponto é as mudanças na cotação. Isso é um outro aspecto, né, que influencia bastante aí o retorno total de um ativo, né? Esses dois primeiros que eu falei com você, eles são retornos fundamentais, né? Eles são conhecidos como retornos fundamentais, porque eles se baseiam nos fundamentos da empresa. É aqueles números que estão ali. Não tem o que você contestar. Tá ali, teve tanto de lucro. Não dá para você dizer que não teve aquele lucro, que aquilo ali é imaginativo. É o número, é o resultado entregue ali, nu e cru. E a gente tem um outro retorno, né, que é o terceiro pilar ali, né, que é o retorno especulativo, né? Esse retorno especulativo, ele traz um risco muito grande com ele. Isso para o cara que está posicionado a longo prazo, que é o meu perfil e talvez, muito provavelmente seja o seu perfil que está me escutando aqui hoje, que é o cara que está, poxa, eu quero construir uma ação para me viver minha aposentadoria recebendo aí o retorno desse ativo, né? Se é esse o seu objetivo, esse terceiro aspecto aqui é um risco para você. Por quê? É o seguinte, o mercado, galera, ele é um mercado cíclico. O que significa isso? O mercado cíclico, ele vai subir e ele depois vai descer. Então, é o que a gente chama lá na Bolsa de Valores de bull e bear, né? Então, a gente tem aqui, ó, peguei essa imagem aqui na internet aí, nem sei de que site que é. A gente tem um bull e a gente tem um bear. O bull significa que o mercado está subindo, e o bear, que é o urso, né, representado pelo urso, ele significa que o mercado está caindo. Então, a gente vê aqui, ó, que a gente teve alguns momentos de bear aqui ao longo do tempo, né? Esse gráfico aqui é até mais recente, né? De 1999 até agora, né? 2024 aqui, talvez, eu acho. Mas a gente tem uns gráficos até mais antigos, né? mais com uma raia maior aí de tempo, né? Mas aqui ele vai mostrando pra gente, né, quanto tempo durou o bull, quanto tempo durou o bear, né? Esses bears aqui que eles estão colocando até um bearzinho bem fraquinho, entendeu? Bem rapidinho e tal. Então, mas é só pra gente ter uma noção, né? E quando, o que acontece, né? Quando você tá com uma ação e você compra uma ação e você espera que o retorno especulativo, que seja a cotação, que se espera que o retorno da cotação dessa ação seja algo que você vai agregar para o seu retorno total, se você espera isso, você corre o risco de quando você estiver aposentado, beleza? Estou aposentado. Vamos supor que você começou, está aposentado, entrou um bear aqui, ó, de um ano aqui, ó, pum, 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 entrou o bear de um ano. Cara, você vai ter que vender essas ações, né, para poder pagar suas despesas, né? O cara que está investido em ações que não distribuem dividendos, às vezes que tem um alto crescimento, ou às vezes que distribuem poucos dividendos, ele considera, pô, eu vou precisar de, além de comprar as ações, eu vou precisar de liquidar elas depois quando eu estiver aposentado. E aí tem até uma regrinha, né, que eles chamam de a regra dos 4%, né? Que é essa regra aqui, ó, que eu falo aqui, ó, nesse artigo aqui, ó, quer ver, ó? Ó, esse artigo aqui, ó, a regra dos 4%, ó, que diz o seguinte: se você for liquidando ali 4% por ano, o seu patrimônio ele não vai acabar. Só que essa regra ela é parte de uma premissa que é falsa. Por quê? Para que isso funcione, né, para que isso dê certo, né, você precisa que o mercado esteja sempre subindo. Você precisa que o mercado nunca caia. Por quê? Porque se você tem uma ação, que a Microsoft está lá, vale não sei quantos R$1.000 de ação lá na Microsoft, entendeu? Subiu o preço, pá, beleza. E aí eu vendo uma ação por ano no Microsoft e consigo pagar as minhas despesas. Quando o mercado está em bear, ela caiu para 500, você vai ter que vender 2 ações para pagar suas despesas, porque a sua despesa é $1.000, vamos dar um exemplo. E aí, pô, ela caiu para 500, então você vai ter que dobrar o número de vendas. O que vai acontecer com o tempo? Vai acontecer isso aqui, ó. O seu patrimônio que estava em 1 milhão, ele vai começar caindo, ó, para 400, tá vendo? Próximo de 500. E aí vai chegar um momento que o cara vai te ligar lá, vai falar, pô, Zezinho, você tem que voltar para trabalhar, porque o seu patrimônio secou. Por que secou? Porque você contava, né, com um retorno especulativo. E aí, eu até falei aqui no meu artigo, né, que eu falei assim, pô, galera, eu passei um pouco sobre isso, né, eu até falei aqui nesse aqui, ó, expliquei sobre isso na nossa área de membro, mostrei um exemplo que eu estou vivendo agora, né, que eu vivi, não, estou agora, nesse exato momento que eu gravo vídeo com vocês, eu vivi sobre isso. Por quê? Eu tenho um patrimônio que está lá guardado na bolsa e eu tive um divórcio. E aí a gente combinou, eu combinei com a minha esposa, eu ia liquidando aos poucos, né? Porque esse patrimônio, ele tá no nome dela, né? Então, assim, ela teria que me retornar esse valor aí. Eu peguei e falei assim, não, eu não preciso de retornar esse valor todo, vamos retornando aos poucos, né? E aí eu fui liquidando aí um pouco dessas ações e eu vou mandando para ela aí, né? Esse valor, né? Então, às vezes,
o mercado está em berra, igual agora, por exemplo, que a gente está numa queda bem acentuada, e eu estou tendo que vender mais ações do que eu devia, né? Então, você imagina você estando aposentado. Então, eu vivi isso na pele, eu sei como é que é. E aí eu acabei liquidando muito mais ações do que eu havia programado. Estou falando a nível de quantidade, para cobrir aquele valor fixo que eu preciso de mandar de despesa, entendeu? Então, é mais ou menos essa jogada aí. Você precisa ficar atento a isso daí. Se você for olhar, né, a gente tem aí a Microsoft, né, ela teve um retorno aí o cara que investiu na Microsoft nesses 10 anos, ele teve um retorno anualizado de 28%, entendeu? Pô, 28% de retorno por ano é muita coisa. Parece tentador, parece muito tentador. Só que quando você coloca esse retorno de 28% e você passa lá na aposentadoria por um BER, esse retorno ele desaparece muito rápido. Então, é isso que eu estou querendo trazer aqui no vídeo para vocês ficarem atentos a essa armadilha de valor, né? Vamos dar esse nome aí, essa armadilha de valor, que é a cotação que vai subindo aqui, que parece, pô, a Microsoft retorna muito mais do que a Chevron. Beleza, retorna, mas e se amanhã a Microsoft for a Chevron de hoje, né? Porque a Chevron, ela já teve o seu tempo que ela era a Microsoft da época, né? E aí meio que a gente teve aí uma mudança aí na visão do mercado sobre isso, né? As empresas techs hoje, elas estão muito super valorizadas ali pelo mercado, né? Tanto é que eu raramente invisto em empresa tech para investimento de longo prazo. Minhas empresas techs aqui na minha carteira, ó, aqui no meu blog tem uma carteira com todas as minhas ações, né? Todas não, né? A gente coloca aí só as públicas, né? As privadas estão aqui nessa parte do nossa área de membros. É uma área fechada que tem as minhas melhores ações de todas, né? Mas aqui, ó, você vai ver que a maior parte das minhas ações de tecnologia estão aqui na minha carteira de trader de valor, que é esse grupozinho que você está vendo aqui do lado, ó, aqui tudo tecnologia, porque é uma carteira de mais curto prazo. Eu não vou segurar essas empresas por 10 anos, é uma coisa bem mais curto prazo. Então, beleza, se o cara vai colocar uma grana lá na Microsoft a curto prazo, beleza, show, vai analisa ali, entra na Microsoft, tranquilo. Mas se você for colocar um valor muito alto do seu patrimônio, você pode ter a Microsoft na sua carteira, tá, galera? Eu não estou falando que, pô, vende a Microsoft, não é isso não. A sua carteira ela tem que ser um combinado. A gente falou sobre diversificação aqui no nosso blog, no nosso canal. Ela tem que ser um combinado de vários ativos com características diferentes, entendeu? A Microsoft, ela pode compor a sua carteira tranquilamente. Eu estou falando para você não colocar a maior parte do seu patrimônio em ações com esse perfil da Microsoft. Tente distribuir um pouco com ações com outro perfil, como por exemplo da Chevron ali, que é uma empresa que distribui dividendos, sei lá, dezenas de anos aí com o dividendo crescendo, né? Óbvio que a Chevron tem lá seus riscos e tudo, então você tem que analisar direitinho, mas é uma empresa também como a Microsoft, que é uma empresa de crescimento de dividendos, entendeu? Só que elas têm perfis completamente diferentes. E aí parece que a Microsoft entregou 28%, muito mais para o seu acionista. Só que se a Microsoft acontecer exatamente isso que está acontecendo aqui, ó, isso aqui perdurar por mais tempo e cair por mais tempo, ela pode sumir com esse retorno, enquanto que o acionista, ao longo desses 10 anos aqui da Chevron, que já teve o seu retorno efetivamente entregue, né, que seria os dividendos ali sendo entregue, né, e esse crescimento aí do lucro por ação, do fluxo de caixa livre ao longo desses 10 anos, esse cara ele já tem um retorno ali na mão dele, entendeu? Não é uma coisa que depende do ânimo do mercado, entendeu? Tá ali, tá fundamental ali, tá no número da empresa. Então, é esse ponto aí que eu queria conversar com você, para você ficar atento com esse equilíbrio aí na sua carteira, show? E falar sobre trazer esse exemplo desses dois artigos, desses dois ativos. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aí no nosso canal, vai ser muito legal. Se inscreve aí no nosso canal também, se você ainda não está inscrito. Agradeço a todos aí que me acompanharam até o final. Fico por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu, galera!